O que você poderia fazer para diminuir os prejuízos em sua criação de camarão, aí em sua fazenda? O poder do preço de tabela que você tem é muito limitado, ele está fora da porteira da sua fazenda. E dentro da porteira da sua fazenda, acha que seria possível fazer alguma coisa para melhorar a lucratividade, diminuir o prejuízo? Então, o que é possível fazer para melhorar esses resultados? Bom dia ao produtor, os profissionais, futuros profissionais, fornecedores, bom dia a todo o pessoal do camarão. Vamos tomar o nosso cafezinho com camarão e ter aqui o nosso bate-papo no domingo para ajudar você, produtor, a ter pelo menos, sei lá, um ano ali sem prejuízo em sua criação de camarão. Acho que seria suficiente, né? Pelo menos para mudar a mentalidade, mudar o negócio. Eu sou o professor Pedro Martins, para quem não me conhece, coordenador dessa escola de camarão. Bom dia aos colegas que estão entrando aí, bom dia Sidney, bom dia Oswaldo. E hoje o nosso bate-papo tem essa função porque estamos entrando numa nova fase do projeto. Tá? E eu gostaria de discutir com vocês 5 pontos. 5 pontos que eu posso lhe ajudar. Né? Existem outros pontos que vocês poderiam contar com a colaboração pessoal de outra pessoa. Né? Mas antes de iniciar a conversar sobre esses 5 pontos, eu preciso iniciar essa discussão com você, né, e com você que está aqui ao vivo, que pode perguntar, dar alguma sugestão, alguma colaboração, e com você que está vendo esse vídeo após a gravação. Tá? Para que eu possa entrar nessa próxima fase do trabalho, que é importante a sua contribuição. Bom dia, colega Luiz Carlos, hein? A primeira coisa que eu preciso saber é se você quer mesmo um ano sem prejuízo em sua criação de camarão, ou você acha que é assim, porque tem gente que gosta de emoção, né? De risco, de ficar chorando, né? Mas será que isso é importante na sua fazenda, no seu negócio, ter um ano ali de tranquilidade? Essa é uma primeira pergunta que só você pode responder, né? Será que um ano sem prejuízo é interessante? E o que você faria, o que faria isso de diferente na sua vida, na vida da sua família? Isso faria diferença financeira, econômica, de tempo, de alguma coisa? Será que com isso, por exemplo, você poderia melhorar as instalações da sua fazenda, da sua casa, um carro, uma viagem, sei lá? Porque tem trabalho nessa metodologia, nesse processo, né? Tanto da minha parte como da sua parte. E às vezes, quando a gente não tem uma motivação, o que a gente precisa fazer para, de repente, na minha fazenda tá tudo bem, eu gosto de sofrer mesmo daquele jeito, eu gosto de ficar chorando com o preço de tabela do camarão, com as doenças que estão acabando o meu camarão, e para mim está tudo bem, eu gosto de apanhar mesmo. Pode ser que seja o caso aí dos colegas. O nosso objetivo, né, e por que nós estamos trazendo essa discussão aqui, porque a gente está criando um esforço de trabalho para montar uma estrutura, agora para colocar em funcionamento, mas que precisa da sua participação. A gente tem o objetivo de montar esse primeiro grupo. Nesse primeiro grupo, pode ser que alguns colegas não tenham interesse, tá? É um grupo para o Brasil todo, né?
E estamos iniciando essa discussão aqui no domingo, mas é uma discussão que nós vamos levar ao longo das próximas semanas até para estruturar melhor esse trabalho. Porque não é um trabalho que depende só de mim, tá? Depende de uma estrutura de pessoas, de ferramentas e da sua participação. Nós pretendemos enviar um formulário, solicitar ajuste em alguns pontos, e é um trabalho coletivo, na nossa contribuição para em todo o Brasil, então precisa desses ajustes, né? E formar esse primeiro grupo depende muito do interesse de cada um. O que é que cada um, o que é que isso pode criar de interesse, né? Então, eu comentei sobre. Bom dia aos colegas que estão entrando aí, que eu não dei o bom dia, vamos tomar o nosso cafezinho. Então, nós, na próxima fase desse trabalho, esses 5 pontos são tarefas que eu posso fazer para colaborar com vocês. Então, é importante que você entenda esses 5 pontos, porque tem alguns pontos que vocês podem participar de um jeito ou de outro, ajustando, melhorando para a sua realidade, né? Que como é um trabalho coletivo, cada um tem uma realidade em sua fazenda. E aí que parte o primeiro ponto. Lembra quando nós vamos a uma consulta médica? Cada corpo tem um sistema e que é tratado de um jeito ou de outro pelo aquele profissional de saúde. Os exames são para aquele corpo, para aquela pessoa, o tratamento para aquele corpo, para aquela pessoa. Do mesmo jeito é a sua fazenda. Então ela tem um sistema de produção, ele é um corpo que precisa ser conhecido para que a gente possa entender os problemas e as soluções possíveis naquele momento e em outro momento, de acordo com a melhoria desse corpo. Então esse é o primeiro ponto do trabalho. É entender as características do seu sistema de produção, da sua fazenda, desse corpo, para que ele possa ser trabalhado. E o que é que a gente precisamos fazer para melhorar os resultados daquele corpo. Então a gente vai tratar a fazenda, o sistema de produção, como um corpo. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Preciso que vocês entendam para que a gente possa, em seguida, na sequência dos próximos dias, trabalhar a compreensão de cada ponto, né? O segundo ponto é para a gente poder compreender que tipo de prejuízo está acontecendo ao longo desse tempo aí que nós falamos, nós precisamos de instrumentos, de ferramentas. Então, tem ferramentas que são simples e ferramentas que são mais complexas de serem trabalhadas. Ferramentas que nós podemos ensinar a você utilizar aí na sua fazenda, em sua região, ou com grupos de produtores, ou de alguma forma, ferramentas que você pode utilizar aí na sua região para compreender o próximo passo desse trabalho. Então, e ferramentas que nós precisamos trazer para a realidade do setor produtivo, para que ela venha ajudar a entender o próximo passo. Então, tem ferramentas que são muito complexas, que a gente tem dentro da universidade, que a gente precisa ajustar para trazer para a realidade do campo. E tem ferramentas que nós vamos trazer para a realidade do campo e a realidade da sua fazenda. Mas em cada momento será utilizado uma ferramenta, e que a gente chama de ferramenta de diagnóstico, para que a gente possa entender o próximo passo, a próxima tarefa desse projeto. Então, nós temos problemas, mas quais são esses problemas? O que está acontecendo aí no seu viveiro 1, no seu viveiro 2, na sua fazenda, na fazenda do vizinho? É um problema de natureza infecciosa? Essa infecção é causada por um vírus, por uma bactéria, por um fungo? Ou uma questão não infecciosa? É o ambiente de produção? É a química da água? É a química do solo? Que tipo de
de problema está acontecendo aí em sua propriedade? Só um minuto. Isso é uma galera que está, pessoal que eu agradeço aí pelo apoio desde o primeiro momento no projeto, tá? E que tipo de problema está acontecendo aí no seu sistema de produção? Tá? Lembra que a gente tem o processo de produção e comercialização. Como eu falei no início, o poder do preço muitas vezes está fora da porteira da fazenda. E o que, é que a gente pode fazer dentro da porteira da fazenda de acordo com os recursos que você tem disponível? Então, entender esses problemas é um passo importante para o quarto elemento aqui do nosso trabalho. Que tipo de solução temos disponível hoje no nosso setor aí em sua fazenda? Existem algumas soluções tradicionais, algumas soluções biotecnológicas, soluções que envolvem a pós-larva, a genética da pós-larva, nutrição, probiótico, pré-biótico, pós-biótico, todo o sistema simbiótico, a química da água, soluções tradicionais, soluções biotecnológicas, tipo de solução a gente pode levar para uma outra parte do trabalho, que são os cientistas, para construírem novas soluções. Lembra? No processo de saúde e doença, no processo de melhoria dos problemas, às vezes a solução em um determinado tempo, né, o remédio, vamos dizer assim, não é suficiente para curar em um determinado momento futuro. Isso é muito dinâmico em virtude da dinâmica da vida em um sistema vivo como é a criação de camarão. Então hoje a solução é suficiente, amanhã pode ser que não seja suficiente. E entrando nessa solução, muitas vezes essa solução não é possível de ser aplicada aí em sua fazenda, em seu negócio, por alguma razão cultural, tecnológica, financeira, de outra natureza, que você não, naquele momento não está disponível para utilizar aquela solução, ou tem uma solução mais barata, ou tem uma outra solução mais cara, mas qual o custo-benefício de cada solução? O que é que isso pode fazer de diferença na sua propriedade, em diminuir o prejuízo aí na sua criação de camarão, em você passar um ano ali mais tranquilo? Então são fases de um trabalho que eu não posso fazer sozinho. Eu preciso da participação, como eu falei, né, do corpo, da fazenda, do camarão. Não tem como eu ficar dentro do universo da universidade fazendo essas soluções sem a participação do Zé, do João, do Francisco, da Maria. E por isso aquelas perguntas iniciais. Será que... Porque vão ter diferentes tipos de interesse de pessoas, né? Pode ser que tem gente que tem um interesse em iniciar logo, outros têm um interesse em ficar olhando para saber o que é que está acontecendo, outros que não estão muito motivados a se mexer, acham que não terá resultado para a sua fazenda, para você, para a sua família. Então cada um tem uma motivação. E essa motivação que faz com que o negócio comece a andar, comece a funcionar. Né? Esses 5 pontos são pontos que eu posso trabalhar, que eu posso ajudar, mas que eu gostaria que, primeiro, de saber a disposição de vocês em melhorar o agronegócio de vocês, em participar desse trabalho. Às vezes tem algum parente, algum amigo, algum vizinho que também tem interesse em participar, se está disposto a fazer essa mudança. Então, eu estou trazendo hoje essa discussão para que a gente possa iniciar a organização dessa próxima fase do trabalho. E nessa organização, essa discussão, o início dessa discussão é importante, né? Eu vou
organizar um formulário para enviar lá nos grupos que eu participo, né, onde você está participando, para que a gente possa pegar alguma ideia, de repente alguma coisa que eu não estou conseguindo visualizar nesse momento e que a gente possa fazer para melhorar, para facilitar o seu trabalho. Então, a opinião de vocês é importante, né? Saber não só se estão dispostos a participar, mas se tem alguma ideia que a gente pode facilitar a execução do trabalho. Tá? Então, esse nosso bate-papo de hoje, nosso Café com Camarão, tem esse objetivo de iniciar essa discussão para o início dessa próxima fase do trabalho, né? Onde a, a sua atuação, né, você arregaçar as mangas e começar esse trabalho é de vital importância. Então, nós vamos comentar mais sobre esses passos do trabalho, como que pretendemos fazer, quanto tempo já podemos colocar em execução, né, de uma maneira mais simples, depois de uma maneira mais melhorando o formato. Mas se você não participar, não tem como melhorar a sua situação, né? Lembra que cada corpo, cada fazenda é uma situação diferente da fazenda do vizinho, da fazenda do outro colega que está em outra cidade, em outro estado. Às vezes a solução para um não é a solução suficiente para o seu caso, né? Então, cada produtor tem um formato individual de trabalho. Legal? Então, essa discussão de hoje tem esse objetivo de iniciar essa próxima etapa, que nas próximas semanas nós vamos ajustar, junto com a sua participação, melhor esse trabalho. Tá bom? Então, eu aguardo aí pode mandar algum comentário, alguma ideia aí no privado, né? Depois olha com calma essa discussão e eu vou, ao longo das próximas semanas, ajustando essa, esse formato junto com você para que seja o melhor possível aí em sua fazenda. Tá? Quem não conseguiu pegar todo o conteúdo de hoje, nós vamos já organizar e enviar nos grupos aí que a Escola de Camarão está participando. Ok? Então, pessoal, um bom domingo a todos, uma boa semana de trabalho, muitos camarões aí para cada um, muita chuva também, tem um pessoal que está precisando de chuva para água dentro do viveiro, tá? E saúde e paz para todos. Tchau, tchau.